Estamos aqui no terraço do Hotel Presidente para mais um espaço editorial, um programa da TV Colunas. Hoje nosso bate-papo é sobre a música erudita. As nossas convidadas de hoje, o soprano Sandra Zumpano, o meio-soprano professora Vânia, a pianista Ruth, também professora de música, e nós gostaríamos de ter aqui ainda mais a professora Maria Célia, que vai fazer parte do nosso bate-papo, e mais o professor Sérgio também, mas infelizmente eles não puderam estar conosco, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles, sobre a música. Professora Vânia, nós sabemos que a música erudita, ela existe desde os primórdios, E como é que ela chegou no Brasil? Como que foi essa receptividade aqui no Brasil? Como você disse, com a vinda dos jesuítas, eles tinham uma função de catequizar, eles também traziam algumas canções do que a gente pode chamar de repertório erudito, Mas o maior avanço, assim, a importância que eu considero seria com a chegada de Dom João VI ao Brasil, com a corte, e no Rio de Janeiro, e isso teve uma importância fundamental ali no desenvolvimento, na criação de eventos, a relação da corte com o teatro, E foi um momento marcante para a música erudita, mas era uma música essencialmente importada, e uma música que acabou estimulando a composição nacional, que a gente chama de música colonialista, muito voltada para a igreja, para um repertório essencialmente sacro, e depois, em função do teatro, também a música começou a se desenvolver, Mas essa relação da música nacional, que a gente chama nacional, mas ela estava intimamente relacionada com a música estrangeira. Então era uma música importada, uma música que tinha como base o que se produzia na Europa, E então tinha uma influência muito grande de uma linguagem de outros países, Especialmente da Itália, a música italiana, Mas a partir de aí eu considero um marco mesmo que a gente poderia chamar da música erudita no Brasil. Como você fala que a música erudita esteve relacionada intimamente com o teatro, nós poderíamos citar Antônio José da Silva Judeu como um dos iniciantes nessa música aqui no Brasil? Sim, ele e outros. José Emerico Lobo de Mesquita, as minhas colegas vão me ajudando a lembrar os nomes aqui, os compositores. Às vezes seria interessante nós chegarmos. Sim, seria interessante a gente fazer um salto, uma ponte de Antônio José da Silva Judeu para Vila Lobos, já que Vila Lobos foi uma segunda fase e a fase concretizada da música erudita no Brasil. É um ícone do nacionalismo, Sim. Então, desse período que nós estamos aqui mais ou menos recordando aqui a música do período colonial, que a gente também às vezes é conhecido pelo barroco mineiro, mas o correto seria a música colonial, apesar de que a arquitetura era barroca, da época. Então, lembrando aqui em Minas Gerais, Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, Sabará, cidades históricas mineiras que tem uma arquitetura barroca, mas a música ali já era uma música que a gente chama de música colonial mineira, Então, neste período, que foi um incentivo muito grande, eles receberam um incentivo muito grande das irmandades, para poder produzir, compor as obras, que eram essencialmente obras escritas para as igrejas, desse período até Vila Lobos. Então, muita água correu realmente, Tivemos, se a gente for dar um salto aqui um pouquinho para frente, período marcante também na nossa história, o modernismo, em que aí já houve uma produção, o início de uma produção para a música voltada para valores nacionalistas, E então Mário de Andrade, aí, os escritores que impulsionaram esse movimento, e que Vila Lobos foi representativo para aquela época
mas realmente ele pode ser considerado um ícone, né? Porque ele, apesar de ter feito estudos também na Europa, ter recebido influências da música europeia, ele tentou escrever na sua linguagem, representar elementos que tivessem representativos da nossa cultura, né? E a partir dele, ou junto com ele ali, ó, próximo dele, outros compositores, né? Como Lourenço Fernandes, Francisco Mignone, Camargo Ariel, que vem logo a seguir, né? Então há uma escola nacionalista desse período, já do século XX, da primeira metade do século XX, que é bastante significativa, que teve uma importância muito grande, e neste mesmo século XX, na segunda metade, já houve aí um movimento praticamente, eu vou dizer, antagônico, que é um movimento de vanguarda, em que os compositores queriam basicamente romper com o nacionalismo e ficarem mais ligados com o que estava acontecendo na Europa, com o movimento de vanguarda, né? Que foi um marco ali nas décadas de 50 e 60, uma polêmica inclusive em relação a quem aderia ao nacionalismo ou à vanguarda, né? E hoje nós estamos num movimento, na época em que é possível fazer música com elementos nacionalistas ou com elementos mais de vanguarda. Os compositores hoje eles têm uma liberdade para fazer as suas escolhas, né? Que nós depois podemos falar um pouco mais sobre isso. Muito bom. Professora Vânia, você faz parte da Cora Pavanca Parelli. Sandra. Sandra, perdão. Sandra Zumpano. Sandra, você que é soprano, fale para nós sobre essa questão da voz. O que é ser o soprano e o meio soprano? Tá. Soprano e meio soprano são classificações de vozes femininas, né? No seguinte sentido, o soprano é uma voz mais aguda, o meio soprano um pouco mais grave que o soprano, e também temos o contralto, que é mais grave ainda, né? Eu sou soprano, canto um pouquinho mais agudo que a Vânia, né? E dentro dessa classificação você acha, assim, você encontra repertórios, né, variados para execução de peças, né? Mas nada impede, por exemplo, que um soprano venha cantar músicas de meio soprano, e meio soprano também, se tiver uma extensão muito aguda, também pode cantar músicas destinadas a soprano, né? Mas dentro da sua confortabilidade, a gente procura sempre cantar coisas mais adequadas às nossas classificações vocais. Voltamos daqui a pouco com um pouco mais de música erudita.